Bom, eis-me aqui novamente para trazer mais informações para vocês. Eu até gostaria de, inicialmente, fazer algumas perguntas para vocês. Onde estão as queimadas da Amazônia? A grande imprensa já esgotou o assunto? Viram que não deu nada? Aliás, as queimadas da Amazônia não deixaram um morto sequer. Ninguém morreu naquilo lá. Agora você pega lá na Europa, nos Estados Unidos, país altamente evoluído, com equipamentos dos corpos de bombeiros muito melhores que os nossos para combater incêndio, aviões, o diabo a quatro. Você pega a Austrália, morreram centenas de pessoas. E aí? O que a nossa grande imprensa fala? Que comparação ela faz com o nosso país? Nada. Esse petróleo que derramaram lá eu não sei em que lugar, até hoje ninguém falou direito, tal. A procedência do petróleo pelo menos foi identificada como sendo venezuelana. E aí? Ninguém vai falar nada? Acabou? Recolheram o óleo que chegou até as praias e acabou, não tem mais problema e tal. E aí, o que a grande imprensa fala? Inventaram esses dias. Não, agora está chegando lá para o lado do Rio, não sei aonde, tal. Tudo mentira, tudo conversa. A imprensa, gente, eu volto a falar mais uma vez, não quer um governo democrático como o do presidente Bolsonaro, que está fazendo o que nós todos gostaríamos que fosse feito, que é cortar a mamata desses vagabundos que ganharam bilhões, que inclusive interferiram nas eleições anteriores. O Bolsonaro foi o cara que conseguiu vencer a imprensa brasileira, que todos os outros, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, todos se elegeram às custas da imprensa e também do STF e TSE. Eu falo para vocês aqui sem medo de errar, o Collor teve... não é possível, gente, pelo amor de Deus, me desculpe, perdão, Bolsonaro. O Bolsonaro se elegeu com, no mínimo, 75% dos votos dos eleitores brasileiros, e não os 56% que a grande mídia divulga até hoje. Lembram quem era presidente do TSE na época? Rosa Weber. Essa malandra que ficou o tempo inteiro falando que votaria sempre de acordo com o entendimento do colegiado e que na última vez, para poder libertar o Lula, votou contra a prisão após condenação em segunda instância. Vocês lembram? Essa ignorante, idiota jurídica que foi colocada lá porque sei lá o que o marido dela tinha de relacionamento com os ex-presidentes, sei lá. Aliás, todos. Dos 11 que estão lá, gente, talvez, acho que 2 ou 3 que não foram colocados lá pelo PT. O resto foi colocado pelo PT e deve obrigação, porque não seriam nada na vida se não fosse o PT. Olha esse Dias Toffoli, fez concurso até para ser carnavalesco de escola de samba, tomou bomba em tudo. Não ganhou nada. Como advogado do PT, moveu 300 ações defendendo o PT, perdeu 310. Então, essas pessoas, eu já falei e vou voltar a falar, são idiotas jurídicos. Eles só sabem falar com aquele monte de papel na frente deles. Por quê? Porque cada um daqueles idiotas lá tem 10 advogados cada um, que esses sim entendem e é quem fazem todo aquele trabalho. Os idiotas de toga vão lá para ler. Eles ficam lendo aquilo lá e a maioria do povo se ilude. Fala, nossa, quanto conhecimento jurídico. Tira o papel de lá para você ver. Eles mijam na calça. Pede para ir no banheiro e não volta mais. É um diabo. Bom, então o que eu quero deixar bem claro aqui é que quando a gente escuta, porque
as redes de televisão e mais não sei o que. O caso do... Vamos falar agora do Collor e tal. Todo mundo fala, não, o Collor foi derrubado pelos caras pintadas. Mentira. Eu dava carona quase que diariamente o deputado Raul Belém, aqui de Araguari, aqui perto tal. E ele ficava no hotel ali. Gente, para entrar no carro eu tinha que ajudar. Ele estava tão gordo que não conseguia entrar. E era um carrão, viu? Então eu dava carona para o Raul Belém. E num desses dias até, aliás, nem foi lá. Nós fomos na chácara, na fazenda que ele tem aqui na beira da rodovia, aqui em Araguari. E nós fomos lá. E ele me mostrou um documento aonde a Comissão de Constituição e Justiça, e naquela época estava lá que eu reconheci, estava o nome e a assinatura, Ulisses Guimarães, Delfim Neto, enfim, os grandes figurões da política nacional, Raul Belém inclusive e tal, e estava lá o documento, porque o processo inicialmente foi para a Comissão de Constituição e Justiça para que, se aprovado, fosse então para ser votado no plenário. E aí a Comissão de Justiça preparou esse documento com 16 itens que eles gostariam que o presidente Collor aceitasse, cumprisse, e aí eles matariam o processo de impeachment dentro da comissão. Ela não iria mais para plenário, continuaria tudo como dantes na casa do quartel de Abrantes. E um dos itens, tal, que foi erro do Collor, porque a primeira coisa que ele fez na época, quando ele assumiu, cada deputado, cada senador tinha um carro comprado pelo poder público, com motorista, o diabo a quatro e tal, tudo, despesa total, conserto do carro, tudo. O carro era do Congresso Nacional. E a primeira coisa que o Collor fez foi tirar esses carros. E depois uma série de outras medidas que ele tomou, e que eu até gostaria que o presidente Bolsonaro também fizesse, mas correria o mesmo risco. E aí eles falaram, ó, você vem aqui e tal, e mostraram para ele, ó, se você atender, nós mata aqui o trem, morre aqui na comissão. E aí o Collor falou, quem foi eleito com o percentual de votos que eu tive, que foi realmente fantástico, e conta com a presença de Deus, não pode ter medo de vocês. Não aceito. E aí eles aprovaram na comissão o pedido de impeachment, foi para o plenário e foi aquela história que todo mundo conhece, que foi transmitida ao vivo. Então, não foi nada de cara pintada, não foi nada de rede de televisão. Quem derrubou o Collor foi o Congresso Nacional. Por quê? Porque eles queriam levar vantagem na coisa e o Collor não aceitou e por isso ele foi derrubado. Bom, mudando agora um pouco de assunto, voltou novamente à baila o assunto da produção de um comprovante de votação, porque, infelizmente, eu falo para vocês, a urna eletrônica não é confiável. E parece que esse assunto vai voltar à baila, vai ser aprovado, talvez, parece que a indicação é que vão aprovar, com algumas modificações e tal, mas parece que vão. O que eu quero deixar bem claro para vocês é isso. O pessoal do TSE, que é o mesmo do STF, hoje eles mandam no Brasil. Eles elegiam até o governo Bolsonaro quem eles queriam. Eles só não fizeram isso no governo Bolsonaro porque a gritaria foi muito grande, o Bolsonaro foi para a televisão, falou sobre as possíveis roubalheiras dentro da urna eletrônica e tal. E eu vou contar para vocês uma história rápida aqui. Eu, depois de cumprir o cargo de chefe de gabinete de deputado federal lá em Brasília, eu fui contratado para dar uma assessoria para a Associação Comercial de Ceilândia. E lá ia ter uma eleição para o novo presidente da Associação Comercial de Ceilândia. E eles conseguiram, junto ao governo federal, que conseguiu junto ao TSE, o fornecimento de urnas eletrônicas utilizadas na eleição para que se fizesse a eleição do presidente
da Associação Comercial de Ceilândia. Vocês falam assim, ó, você tá vendo? O pessoal lá era honesto. Não, porque eles sabiam que a urna eletrônica, eles já tinham candidato deles e tinham uns 4 ou 5 querendo entrar. E aí teve um rapaz que foi lá e falou assim, ó, vocês cuidado, que a urna eletrônica não é confiável. Mas como tal? Ele falou, não, vocês querem ver quantos vocês já inseriram aí e tal? Não, já tá chapa 1 e chapa 2. Falou, ó, faz o seguinte, eu vou olhar aqui como é que funciona aqui o trem, vou regular pelo meu tablet, sei lá o que é que ele tinha lá, qual era o aparelho dele. Falou, e eu vou atravessar aquela avenida, não sei o que, Prats, eu não lembro do primeiro nome, Carlos Prats, sei lá, avenida grande lá. E ele falou, e eu vou lá pro outro lado. Ele falou, ó, vai ficar uns 300 metros daqui. Aí pelo celular vocês me falam. Aí o cara falou, então tá bem. Aí ele, depois que mexeu lá na urna para identificar com o aparelho dele, ele foi lá pro outro lado. Falou, pode votar. O cara, pá, votou. Ele perguntou pelo celular, você votou em que chapa? O cara falou, na chapa 1. Falou, tá aí no vídeo? Tá. Falou, bom, então agora eu vou mudar para a chapa 2 o seu voto. Ah, mas como tal? Ele falou, vou daqui onde eu tô. Olha, presta atenção. Conta aí, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, pum, apareceu na tela, chapa 2. Então, gente, isso eu estou falando em, sei lá, 99, 2000, foi mais ou menos nessa fase. Se naquela época, com a tecnologia muito inferior, já era possível você alterar o voto da urna eletrônica, você imagina o que depois disso? Com a tecnologia moderna que nós temos hoje, com os hackers que tem hoje aí nesse Brasil. Aliás, não precisa nem hacker. Elas são previamente programadas já para fazer esse ou aquele serviço. A urna eletrônica é a maior fraude que já existiu no Brasil. E por isso que o pessoal do TSE e STF não querem que se produza um documento comprovando o voto. Porque hoje quem manda no Brasil são eles. O Bolsonaro foi exceção, porque o povo foi tão enfático, foi para a rua, se manifestou e tal, que eles não tiveram coragem, mas mudaram. Você já imaginou se eles tivessem deixado claro a verdade, que o Bolsonaro se elegeu com 75% dos votos dos brasileiros? Aí eles não iam ter condição nem de votar nada contra o Bolsonaro. Então, para poder, pelo menos, ter essa chance de ficar sabotando o trabalho do nosso presidente, eles fizeram esse chucho de diminuir para 56%, quando na verdade, pode ter certeza, foi mais de 75%. Mas eu vou falar com 75% dos votos. Esse é o Brasil que nós temos e é contra isso que nós temos que trabalhar e tentar acabar de uma vez por todas. Até o próximo vídeo.